A última vez que eu preguei, já faz algum tempo, e eu, naquela ocasião, estava encerrando a exposição do capítulo 2 de Gálatas, e essa noite, antes da gente então participar do Memorial da Ceia, eu quero tratar desse último sermão, pelo menos com base no capítulo 2 de Gálatas, porque hoje à noite a gente encerra a exposição do capítulo 2, e tratar então de uma doutrina que o apóstolo Paulo apresenta para nós nesse texto, que eu considero ser uma das doutrinas mais fundamentais da vida cristã, e eu espero também poder fazer você entendê-la essa noite. Mas vamos então de imediato ler mais uma vez Gálatas 2, e eu vou chamar a atenção dos versos 17 até o verso 21, mas eu quero ler do verso 11 até o verso 21, até para a gente poder também fazer uma espécie de retrospecto do que a gente já viu. Então abra aí em Gálatas 2, do verso 11 ao verso 21, mas a minha exposição vai se deter dos versos 17 até o verso 21. Gálatas 2, parte final do capítulo, a partir do verso 11, é dito assim então o texto da palavra do nosso Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado. Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amados, até aqui a leitura da palavra do Senhor, e eu espero, como já disse, me concentrar aí nos versos 17 até o verso 21. Você há de se lembrar, nessa altura da exposição, o propósito que levou o apóstolo a escrever essa carta. E eu quero rapidamente lembrar essas coisas para os irmãos. Paulo escreve essa carta à igreja da Galácia para proteger aquela igreja e, ao mesmo tempo, denunciar um falso evangelho que estava sendo ensinado àquela igreja. Esse falso evangelho
dizia, em linhas bem gerais, que um crente não é um cristão completo e pleno, a menos que ele, juntamente com o Evangelho, abrace também a lei de Moisés. Esses judaizantes, que eram os que ensinavam essas coisas, chegaram à Galácia e começaram a converter os convertidos de Paulo, ou melhor, converter os convertidos do evangelho pregado por Paulo para um outro evangelho, que Paulo chega a chamar de um evangelho que deve ser considerado maldito por aquela igreja. Porque se um anjo do céu viesse pregar uma coisa diferente do que ele havia pregado, se ele mesmo voltasse àquela igreja para ensinar uma coisa que ele não tinha ensinado, a igreja deveria chamar esse evangelho de maldito. Paulo então defende aqueles cristãos dessa influência, que estava levando aqueles crentes a acreditarem falsamente que a fé no Senhor Jesus, a graça oferecida no evangelho, não era o bastante. Era preciso abraçar também a lei, especialmente 3 itens que eles colocavam na pauta. Primeiro, a circuncisão. Segundo, as dietas judaicas. Terceiro, o calendário judaico. A igreja estava sendo ameaçada por essa influência, e Paulo se levanta, escreve essa carta, porque ele não tem mais contato com essa igreja, para ensiná-los, defender o evangelho que ele pregou e mais, proteger a igreja dessa influência. E nós já vimos, irmãos, que Paulo faz uma peregrinação para realizar essa defesa. Ele primeiro lembra a igreja que ele havia se convertido de uma maneira excepcional, que o evangelho que ele havia recebido veio da parte do próprio Deus. Depois ele vai até Jerusalém e recebe dos outros apóstolos a destra da comunhão, confirmando que o que ele ensinava e pregava era de fato o evangelho. Como se não bastasse, ele recebe uma visita de Pedro, lá na igreja de Antioquia, e ele vê Pedro fazendo uma coisa que conspirava contra a mensagem pura, verdadeira do evangelho oferecido graciosamente a pecadores, independente das obras da lei. Você lembra que Pedro começa a comer com os gentios, e quando chegam alguns desses judeus, ele começa a dissimular, afastar-se, evitar se envolver com eles. Pedro vê nesse momento uma ameaça a ele tem medo, ele sai de perto. Paulo então percebe o que está acontecendo e faz uma repreensão dura para ninguém menos do que o maior líder da igreja da época, para defender a verdade do evangelho. E ele começa lembrando para Pedro: Pedro, você e eu sabemos que os judeus jamais acreditaram que um homem pode ser aceito diante de Deus pelas obras da lei. Eu e você sabemos que Deus nos aceita tão somente, exclusivamente, pela fé que repousa no Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira parte do argumento que ele usa com Pedro, naquilo que a gente já viu na exposição desse capítulo 2. Mas Paulo não para aí. Foi onde a gente parou. Ele avança e dá ainda mais 2 argumentos para Pedro, mostrando de fato a inconsistência da atitude dele naquela circunstância. O primeiro deles é o que está no verso 17 e 18. Vamos olhar mais de perto o que temos aí. Ele prossegue então, depois de ter lembrado a Pedro que judeus sempre acreditaram também que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, que não vem pelas obras da lei, que não vem pela observância da lei. E no verso 17 ele completa: mas se procurando ser justificado em Cristo Jesus, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado?
E ele complementa: certo que não. Olha, o que ele está fazendo agora? Qual é o ponto que ele está chamando a atenção com essa afirmação? Na ocasião a Pedro, a quem estava presente, mas também a igreja da Galácia. O que ele está ensinando a gente nesse texto? Paulo aqui está defendendo o evangelho de uma outra ameaça e condenação, de uma outra acusação que se levantava contra o evangelho que ele pregava. A ideia é muito simples. Olha, Paulo, se o evangelho é pela graça, se é pela fé, e se o pecador não tem mais que observar a lei, olha, o resultado disso será que esse pecador, agora livre da lei, por causa da graça oferecida pelo evangelho, vai estar livre para pecar, para viver uma vida envolta com o pecado, envolta com tudo que lhe agradar. Agora, o que você está fazendo com a pregação do evangelho que você prega, é encorajando esses homens, essas mulheres, a viverem no pecado. Por isso que ele usa essa expressão: se procurando ser justificado em Cristo, nós fomos achados pecadores, Cristo então se torna agora ministro do pecado. Porque esse evangelho que você está pregando, Paulo, encoraja as pessoas, empurra elas para uma vida de pecados. E Paulo responde no verso 17: é claro que não. Não é isso que eu estou ensinando. E por que isso não acontece com aquele que foi alcançado pela graça de Deus oferecida no evangelho? A explicação que ele vai dar, irmãos, a partir do verso 19 até o verso 21, é que o crente que foi alcançado pela graça de Deus no evangelho oferecido pelos apóstolos, morreu para a lei, morreu para o pecado, morreu, porque ele foi crucificado com Cristo, e agora ele não vive mais na carne, mas vive agora na fé do Filho de Deus, que passa a viver pelo seu Espírito nele. Paulo responde à acusação, apresentando uma das doutrinas mais importantes para a gente entender o que o evangelho faz com o pecador. E a doutrina é: o pecador é unido a Cristo. Essa é uma doutrina que tem sido chamada de união mística. Eu vou evitar esse termo aqui porque ele pode criar muita confusão. O que acontece é que o crente é unido espiritualmente a Cristo. De uma certa maneira, irmãos, o que Paulo está estabelecendo no texto é que a doutrina tremenda da união com Cristo, da união espiritual, é a base de todas as bênçãos que nos alcançam. Toda a nossa salvação, tudo que Deus nos dá, está relacionado com o fato de que nós estamos unidos a Cristo. Mais do que isso, irmãos, tudo que recebemos de Deus, só o recebemos porque estamos unidos a Cristo. Nós somos lembrados na Bíblia que há apenas um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Somos lembrados na Bíblia que nós fomos predestinados e eleitos em Cristo, que nós fomos perdoados em Cristo, aceitos em Cristo, amados em Cristo, justificados em Cristo, morremos e ressuscitamos em Cristo, seremos glorificados em Cristo, vivemos esta vida em quem, irmãos? Falem alto.
E eu podia ficar aqui dando uma lista interminável. Meu ponto é que o crente está unido de tal forma a Cristo, que a vida que agora ele vive na carne, ele só vive porque ele vive na fé do Filho de Deus, o qual se amou, o qual o amou e se entregou por ele. Eu penso, amados, que essa sublime união do crente com Cristo, que é o que Paulo vai apresentar para a gente nesse texto, é uma dessas doutrinas que a gente talvez não tenha muita familiaridade. E eu penso, amados, que muito crente vive uma vida subcristã, uma vida cristã meia boca, porque eles desconhecem essa doutrina. Mas mais do que conhecer a doutrina, o que a gente precisa é viver essa doutrina. É se apropriar dela, se apropriar das bênçãos dessa união, conhecer os efeitos disso em nossa própria vida, a fim de que temores, incertezas, dúvidas sejam retiradas de uma maneira definitiva de nosso coração. Às vezes falta a gente poder para enfrentar o pecado como a gente deveria enfrentar, porque desconhecemos essa doutrina e não vivemos essa doutrina. Meu propósito então é tentar ajudar você a entender essa doutrina. E vou fazer 4 coisas. Vou tentar fazer o mais rápido possível, porque a gente tem ceia hoje. E eu quero primeiro definir essa união. O que é essa união espiritual entre o crente e Cristo? Segundo, falar um pouquinho sobre a necessidade dessa doutrina. Por que Deus fez uso desse caminho? Por que Ele escolheu unir pecadores ao seu Filho? Terceiro, como é que a gente pode experimentar isso na nossa própria vida? Quando é que eu e você experimentamos essa união com Cristo? E quarto e último, quais são os efeitos dessa união em nossa própria vida? Como é que a gente avalia que essa união de fato é verdadeira quanto a nós? Começar então primeiro dizendo o que é essa união. O que é estar unido a Cristo em termos do ensino bíblico para nós? Vou dizer primeiro o que não é, irmãos. O que não é essa união? Há uma vertente muito popular nas igrejas neopentecostais, e está chegando no Brasil agora, que faz uso dessa passagem para dizer que essa união com Cristo confere ao cristão os mesmos poderes que Cristo teve. A ideia é muito simples. Se o crente está unido a Cristo, se Cristo é poderoso, nós também passamos a ser tão poderosos quanto Ele. A ideia, portanto, é que os milagres que Ele realizou passam a ser também verdade quanto a nós, porque a gente está unido a Ele. Se Ele andou sobre as águas, podemos também andar. Se Ele curou todo tipo de enfermidade, também devemos fazê-lo. Se Ele ressuscitou mortos, também devemos fazer. E a ideia, portanto, é que agora, não apenas Cristo habita em nós, mas nós passamos agora a compartilhar dos poderes dele. A ideia é fascinante, não é? Mas ela não tem nada a ver com a união com Cristo. Uma vez eu estava andando de ônibus e tinha um engarrafamento. E um rapaz levantou no ônibus dizendo que ele tinha a palavra da fé. E ele ia acabar com o engarrafamento. Porque ele estava em Cristo e Cristo estava nele. E eu fiquei pensando, até para isso a palavra da fé serve, né? Para acabar com o engarrafamento. Acabar com o congestionamento de trânsito. O ponto aqui é que você também terá, porque você passa a ser o próprio Deus. O Benihim, que é um dos defensores dessa falsa interpretação do texto, chega a dizer, em alto e bom som, que os homens que são unidos a Cristo
passam a ser deuses também. Eu não preciso lembrar, irmãos, que não é nada disso que a gente está aprendendo quando falamos da união com Cristo. A união com Cristo não nos torna divinos. Ainda somos humanos, fracos, vulneráveis, e a nossa união com Ele não nos torna como Deus. O que é essa união, então? A união é a lembrança de que a nossa salvação foi planejada por Deus pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça do seu povo, ele é aquele que sofre em nome do seu povo, para cumprir a aliança que Deus tem com o seu povo, e é por meio de Cristo que a igreja, que é o seu corpo, é a igreja que está unida a Cristo, que é alcançada pela bênção da salvação. Essa é uma união de características espirituais. Essa união que leva avante o plano de Deus para salvar o seu povo. E por que isso foi necessário, irmãos? Por que Deus salva o seu povo unindo ele a Cristo? Aqui tem uma coisa que a gente tem que lembrar, lá do Jardim do Éden, lá do paraíso. Você há de se lembrar tão bem quanto eu, que Deus, quando foi criar, por exemplo, os anjos, Deus criou os anjos de uma maneira diferente dos homens. Ele criou milhares de anjos, bilhões de anjos, não sei, de uma só vez. Não foi? Não pegou um anjo, uma anja, e fez eles procriarem os anjinhos. Até porque anjo não tem sexo. Não foi assim que funcionou. Ele criou todo mundo de uma vez. Com a humanidade foi diferente, não foi? Ele pegou um homem, uma mulher, e a partir desse casal, descende toda a humanidade. É curioso que os evolucionistas ficam procurando aí o ancestral comum, né? E é verdade, a gente tem um ancestral comum, que é Adão e Eva. Eles existem. Né? O primeiro casal. E todos nós descendemos desse casal. Todos nós somos filhos de Eva e filhos de Adão. Sem exceção. Sem exceção. Nenhum de nós é um macaco que evoluiu. Né? Somos todos filhos de Adão e Eva. E Adão e Eva, especialmente Adão, recebeu da parte de Deus uma aliança, que estabelecia que ele seria abençoado por Deus se obedecesse a aliança, mas ele transgrediu. Naquele momento, Adão representava não só a ele mesmo, como também a todos os seus descendentes. Por isso que todo ser humano que nasce na terra, nasce com dois problemas reais sobre ele. Primeiro, ele é culpado, porque ele descende de Adão e Eva e herdeiro da culpa, e ele também é corrompido pelo pecado. Todos nós nascemos com o coração inclinado para o mal. Isso vem de onde, irmãos? Da descendência de Adão e Eva. Esse primeiro Adão falhou no seu propósito. Mas por causa dele, todos nós herdamos a maldição, a morte, a condenação, o inferno, a culpa e a separação eterna de Deus. Deus planejou salvar o seu povo enviando um segundo Adão. Segundo e último, porque depois dele não tem mais nenhum outro. O seu filho. Com esse Adão, e a Bíblia chama ele de último Adão, exatamente por isso, Deus estabelece um novo pacto, uma nova aliança. Ele então cumpre aquilo que o primeiro Adão foi incapaz de fazer. Obedece piamente à lei, sofre a condenação da morte eterna pelo seu povo, assume a culpa, o pecado, se faz pecado, morre,
ao terceiro dia ressuscita. E agora, quem está unido a esse segundo Adão, recebe as bênçãos oriundas do seu sacerdócio, do seu ministério, da sua vida. De maneira que, com o primeiro Adão, entrou o pecado e a morte. Com o segundo Adão, entra a vida eterna e a salvação. Com o primeiro Adão, os homens são condenados à separação eterna de Deus. Com o segundo Adão, Deus vivifica pecadores. Com o primeiro Adão, entra pecado e morte. Com o segundo Adão, entra vida e perdão. Com o primeiro Adão, a separação e condenação. E com o segundo Adão, salvação e justiça. O que Deus faz é mais uma vez unir o seu povo a um representante que, em nome desse povo, faz aquilo que a esse povo é impossível ser feito por outro. A questão aqui, irmãos, é lembrar no cinturão de quem a gente está agarrado nessa vida, né? Ou a gente está agarrado ao cinturão de Adão e somente Adão, e por causa disso sofreremos as consequências da herança de Adão, a morte, a condenação, o inferno. Ou estamos unidos ao segundo Adão, o Senhor Jesus. E nele, pela fé nele, pelos méritos dele, nós não sofremos o castigo eterno e recebemos vida eterna e perdão completo. Deus planejou resolver o problema do pecado, mandando o segundo Adão e unindo o seu povo a esse segundo Adão, o Senhor Jesus. Como é que então essa união acontece na prática? Em que momento da vida cristã nós somos unidos a Cristo dessa maneira? Primeiro, irmãos, eu quero dizer que não tem nenhuma sensação associada a essa doutrina, tá? Não tem calafrio, não tem emoção, não tem frio na espinha, não tem calor, não tem lágrima. Eu fui unido. Não acontece assim. A união com Cristo não está associada a nenhum desses sentimentos. Essa é uma união espiritual, mística, que tem a ver com a nossa posição diante de Deus. Digo mais, não é algo que nós tomamos por iniciativa. Nós não fomos unidos a Cristo porque nós quisemos ser unidos a Ele. Não é algo que nós fazemos por conta própria. Não é algo que eu e você tomamos a iniciativa de acontecer em nossa vida. Eu quero então a partir de agora me unir a Ele. Não é assim que funciona. É um ato de Deus, soberano dEle. E que nós não temos participação alguma nesse processo. Digo mais, talvez há crentes até que nunca tenham se perguntado isso, irmãos. O fato da gente não investigar se essa união é ou não verdadeira quanto a nós, não muda os fatos. Nenhum crente é crente de verdade se ele não tiver sido unido a Cristo. E é óbvio que essa não é uma união literal. A linguagem do texto, quando Paulo diz, no verso 19, estou crucificado com Cristo, não é uma linguagem literal. Ele não estava crucificado literalmente, né, irmãos? Até porque senão ele não estaria escrevendo o que ele escreveu. Com exceção daqueles 2 ladrões que foram crucificados literalmente ao lado de Jesus, nenhum outro ladrão na história participou desse processo de maneira literal. Nós que somos ladrões da atualidade não participamos dessa maneira também. É uma crucificação representativa. É uma crucificação, minha união, feita de maneira simbólica, espiritual. E quando é que ela acontece? Acontece no momento em que a gente nasceu de novo, irmão. No momento em que a gente foi regenerado pela obra do Espírito Santo de Deus. No momento em que a gente
foi levado pelo Espírito Santo de Deus a compreender a verdade do Evangelho. Nessa hora, todo crente é unido a Cristo. E quais são os efeitos então dessa união? O que acontece na vida daquele que foi unido a Cristo? O que acontece na vida daqueles que foram crucificados em Cristo? Aqueles que passam a ter a vida do Senhor Jesus implantada neles pelo seu Espírito. É curioso, amados, porque é verdade que nós não vemos mais Cristo presente em carne e osso aqui. Mas é verdade também que Ele continua vivendo sobre a face da terra. E Ele vive aonde, irmãos? Na vida daqueles que foram unidos a Ele, pelo seu Espírito. Como é que essa vida se manifesta? Como é que ela se revela? Eu tenho pouquíssimo tempo e eu quero chamar a atenção para 4 coisas que o apóstolo apresenta para a gente do verso 19 até o verso 21. Primeiro, o crente unido a Cristo, diz o texto, é alguém que morreu para a lei. Veja aí o verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. De que maneira ele morreu para a lei? É bom que a gente entenda isso aqui. Obviamente não quer dizer que o crente não tenha mais nenhuma relação com a lei. Ele continua tendo alguma relação com a lei, como aquele padrão de vida que agrada a Deus. Nós continuamos obedecendo a lei de Cristo. De que maneira então a gente morreu para a lei? E veja, a gente morreu para a lei pela própria lei. Parece enigmática essa linguagem, mas não é não. Ela não tem nada de enigmático, a gente tem que entender isso aqui. Verificar se isso é verdade quanto a nós. Se a gente já compreendeu que nós já morremos, já somos, por assim dizer, cadáveres em algum sentido. Somos cadáveres, por exemplo, para a lei. O que essa linguagem está nos dizendo? Está dizendo que a gente está livre da lei pela exigência que ela faz de perfeição, de obediência plena e perfeita. A lei não pode mais cobrar de nós uma vida perfeita diante de Deus, porque nós morremos para ela. Morremos porque em Cristo o preço exigido pela lei foi pago. Morremos porque em Cristo a lei não pode mais exigir de nós aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Porque nele nós morremos e sofremos a condenação que a lei exige. E se a gente morreu para a lei, morreu também para o pecado. Porque a força do pecado está onde, irmãos? Na lei. Onde não há lei, não há também pecado. Porque se ninguém diz não adulterarás, o adultério não é pecado. Mas onde a lei diz que não se deve adulterar, aí sim o pecado se revela. Tem uma história muito boa. O jeito que fez um hotel de vidro numa estrada. E muitos anos esse hotel ficou funcionando ali, até que um usuário do hotel parou com o carro e perguntou para o proprietário do hotel: vem cá, rapaz, esse hotel é todo de vidro, você não tem medo de alguém pegar uma pedra e tacar e quebrar essas vidraças, não? E ele falou assim: rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí então o rapaz sugeriu: bota lá uma lei, né? Não, por favor, não atire pedras. Preciso dizer para você que no dia que ele colocou lá a plaquinha, no dia seguinte, tacaram a primeira pedra. Você entendeu? A lei, irmão, revela o pecado.
manifesta o pecado, encoraja o pecado. Mas quem morreu para ela, morreu também para o pecado. Morreu também para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Tem um livro muito bom de um puritano que tem como título o seguinte: A morte da morte na morte de Cristo. Na morte de Cristo, a morte morreu. E quem morre em Cristo, unido a Ele, morre também para a morte. De maneira que no dia do juízo, a lei não cobrará de nós nada porque nós estamos mortos para ela. A lei cobrará daqueles que continuaram unidos a Adão. Porque esses acreditaram que eram capazes de cumprir as exigências da lei. Paulo está dizendo que a primeira coisa que o crente que está unido a Cristo sabe, que ele morreu para a lei. Sabe que ele morreu para o pecado. Sabe que ele morreu para a morte. Sabe que ele está livre da exigência da lei, de tudo que ela representa, porque ele está unido a Cristo. Mas olha só, a segunda coisa que ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, e ele completa, a fim de viver para Deus. Não é tudo não, irmão. Não é só a percepção de que morreu para a lei. É também a percepção de que passa a viver para Deus. Aqui o ponto é que esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança que foi unida a Cristo, tem uma guinada na sua vida. Agora o propósito dele, o alvo que ele busca, o intento maior do seu coração e da sua vida, não é viver mais para si mesmo, não é viver mais para os seus interesses, não é viver mais para os seus propósitos, mas é viver para Deus. Essa expressão pode ser interpretada, traduzida como viver para agradar a Deus, viver para a glória de Deus. O que ele quer mais acima de tudo é que a vida dele seja vivida para que Deus se agrade dele. E veja, ele não faz disso algo que o torna aceitável a Deus. Ele já foi aceito. Ele já foi transformado, já foi unido a Cristo. Ele não busca viver para se tornar aceitável, mas ele vive de maneira agradável a Deus porque já foi aceito. Meus irmãos, tudo se orienta de uma maneira diferente na vida desse homem e dessa mulher. Eu sei que isso leva tempo. Pastor, eu estou até hoje tentando reorientar coisas na minha vida. É por aí, irmão, vai embora. Isso não acontece da hora para outra, não. Não é no estalar de dedos. Mas esse é um desejo, um objetivo, um planejamento, um propósito que ele tem sempre. Se você perguntar para ele, irmão, o que é o seu alvo? Meu alvo é viver para Deus. A gente leu essa noite o apóstolo Paulo falando disso, né? Considerei tudo como perda para poder conhecer o amor dele. Considerei tudo como refúgio, como lixo, para poder me aproximar mais dele. Tudo na minha vida passa a ter o sentido, o propósito de agradá-lo, de buscá-lo, de glorificá-lo. Quem está unido a Cristo não é alguém que busca perfeição, irmãos. Olha, eu vou deixar isso aqui claro, a gente não vai ser perfeito nunca nessa vida. Mas ele tem um ímpeto de viver para a glória de Deus. Mesmo quando ele tropeça, de vez em quando tropeça, cai, se machuca, toma atalhos errados, mas ainda assim, mais cedo ou mais tarde ele volta e reconsidera esse propósito para a sua vida. Terceira coisa, Cristo passa a viver nele, irmão. Verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse
viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo não deixa de ter a sua personalidade, veja, não é que a personalidade dele foi absorvida pelo Senhor Jesus, não é essa a ideia. A ideia é que agora Cristo vive nesse que foi unido a nele. Voltando ao que eu falei, Cristo não está mais presente de maneira em carne e osso entre nós, mas Ele está aqui presente. Na medida em que Ele vive em cada um de nós enquanto o seu corpo, enquanto a sua igreja, enquanto aqueles que estão unidos a Ele. O ponto, irmãos, é que quem foi unido a Cristo passa a andar como Ele, a viver como Ele. A sua vida ressurreta habita em nós pelo seu Espírito. E esse viver com Cristo, que também o apóstolo apresenta na sua experiência pessoal, é deixar de viver para si mesmo. Esses dias eu li uma frase no Twitter, que é muito boa nesse sentido. Ela dizia assim: quem foi unido a Cristo passa a viver de uma maneira que deixa de viver para si mesmo, para viver dominado, guiado, dirigido por Jesus. E por fim, quem foi unido a Cristo conhece isso que ele diz no verso 20, a parte final. Eu sei que ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cantamos um cântico essa noite que retrata bem essa visão e essa linguagem aqui. A gente cantou que quando Jesus entregou sua vida na cruz, ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós, né? Paulo está dizendo assim: a minha união com Cristo me dá a certeza plena de que Ele me amou. E o amor dele foi tamanho a ponto dele se entregar por mim. Você percebeu como ele usa aqui? Eu, mim, se entregou por mim. Ele usa essa expressão pessoal, porque ele quer deixar claro que quem se uniu a Cristo é capaz de ter esse mesmo entendimento. Eu não sei, irmãos, se é isso que está aí pulsando em seu coração. Mas eu penso que essa união que deve estar frequentemente sendo lembrada por nós. Não que nós o amamos, mas acima de tudo que Ele nos ama. Que Ele se entregou. Que Ele se deu por nós. E se Ele fez isso, é porque Ele nos ama tanto, que tudo mais, irmãos, passa a deixar de ter um significado maior para nós. Vou dizer para você o que é esse amor. Ontem eu saí com o Lucas para ir comprar coisas no mercado, e ele me pediu para comprar um sorvete, desses que bom. Sorvete é bom, irmãos, e é caro também. Custa R$6, e vem com aqueles quadradinhos deliciosos. Pena que o Lucas não me deu tantos, mas se eu pudesse eu comia todos e dava só um para ele. Confessei o meu pecado, irmão. E aí depois que ele ficou comendo, ele comeu, aí depois ele falou assim: pai, não come mais não, que esses aqui são para o meu irmão e para minha mãe. E ele levou a caixinha por onde ele ia, chegou em casa e ele falou: Daniel trouxe para você. E foi lá na mamãe que estava dormindo no quarto, acordou ela e falou: está aqui o seu, mamãe. Você entendeu o que é esse amor, irmão? O amor é se dar. E ele amou com R$6 que saiu do meu bolso. Essa é a parte boa, né?
quem pagou a conta fui eu. Amor, irmãos, é esse dar e entregar. É muito mais do que palavras para a Bíblia. Agora, pensa no seguinte. O preço que Jesus pagou para amar o seu povo não foi R$6, irmãos. E o que ele deu para o seu povo não foi uma caixinha de sorvete da Esquibom. Sabe qual foi o preço que ele pagou? A sua própria vida. O seu sangue derramado. E sabe o que ele comprou pelo seu povo como resultado desse amor, irmãos? A vida eterna, o perdão completo, a aceitação plena diante de Deus. Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu termino fazendo 3 aplicações, vou ser muito breve nisso. Primeiro, dirijo-me àqueles que estão buscando santificação em suas vidas. Irmãos, o caminho da santificação é união a Cristo. Para de acreditar que você vai crescer espiritualmente obedecendo regras, leis, ordenanças, rituais. Isso tudo é falência na certa. Sabe como é que um crente se santifica? Unindo-se cada vez mais e tendo compreensão cada vez mais da sua união com o Senhor Jesus. Na medida em que a vida dele se manifestar mais e mais em você, mais e mais você se parecerá com ele. Segunda aplicação, para aqueles que estão lutando pessoalmente com hábitos pecaminosos arraigados em seu coração. Irmãos, eu sei como é difícil a gente se libertar de pecados que se tornaram hábitos e inclinações em nossa vida. Eu sei como nós podemos sofrer porque alimentamos a falsa ideia de que podemos ser perfeitos nessa vida e não podemos. Digo a você, irmão, anime-se. O caminho da libertação é o caminho da união com Cristo. Una-se a Ele, submeta-se a Ele, suplique que Ele cresça para que você diminua. Não viva mais você, mas permita que Cristo, de verdade, viva a sua vida por você. Terceira aplicação, para aqueles que estão desanimados e abatidos nessa noite. Amados, como eu tenho encontrado crentes culpados, legalistas, que acreditam que podem ser aceitos diante de Deus porque fazem, observam, obedecem determinadas regras. Olha, em nome do Senhor Jesus, se você é crente nele, se a sua fé repousa no Filho de Deus, você já está unido a Cristo. Então, amado, coma do pão, beba do cálice, alimente-se dessa união, regozije-se nessa união, aproprie-se desses benefícios. Saiba que Ele fez absolutamente tudo para que eu e você sejamos salvos. Tudo foi consumado por Ele. E não deixa, amado, nada e nem ninguém roubar a certeza de que Ele o ama, que Ele entregou-se a si mesmo por você também. Minha última aplicação, para aqueles que têm medo da morte. Você sabe que a gente vai ficando velho, eu falei isso para os homens hoje na classe, e a gente vai ficando com medo da morte, irmão. E eu às vezes fico pensando,
se eu vou ter tempo na vida para cumprir um monte de plano que eu tenho. Terminar o doutorado, criar meus filhos, viajar para a Indonésia, para o Haiti, para o Havaí, seja lá o lugar que eu queira. Ou se a morte vai me pegar antes, irmãos. Eu não sei. Você também não sabe. Não sei nem se essa é a última noite da gente sobre a terra. O que eu sei, irmãos, é que o amor dele, garante que aqueles que estão unidos a ele, já venceram a morte. Já venceram a morte. E ainda que eles morram, viverão para sempre, eternamente, ao lado do Senhor. Amado, descanse nessa certeza. Creia que é apenas pela fé que recebemos esse amor. Feche seus olhos, vamos nos preparar para a ceia. Pastor Manuel estará ministrando a ceia essa noite, a gente vai estar participando então.